O disco de Festo é um enigma arqueológico descoberto em 3 de julho de 1908 por uma expedição italiana liderada por Louis de Pernier e Federico Albert, nas ruínas do Palácio Minoico de Festo, em Creta. Este artefato de terracota, datado aproximadamente de 1700 a.C., possui 16 centímetros de diâmetro e 16 milímetros de espessura. O disco é notável por seus 241 símbolos impressos em espiral em ambas as faces, utilizando carimbos enquanto a argila ainda estava fresca. Até hoje, seu propósito e significado permanecem desconhecidos, tornando-o um dos maiores mistérios da arqueologia. A disposição dos símbolos em espiral é única e não encontra paralelo em outras escritas conhecidas. Os 241 símbolos estão organizados em 61 grupos, separados por linhas finas, sugerindo palavras ou frases. A escrita foi executada com precisão, ocupando todo o espaço disponível até o centro do disco. Acredita-se que seja uma forma de escrita silábica, devido ao número de símbolos distintos, 45, o que torna improvável que seja um alfabeto. No entanto, apesar de inúmeras tentativas, os sinais do disco permanecem indecifrados. Diversos estudiosos propuseram teorias sobre o conteúdo do disco, variando de hinos religiosos a registros históricos ou listas de inventário. Algumas interpretações sugerem que o disco poderia ser um silabário com símbolos logográficos. Outras teorias mais ousadas incluem a possibilidade de ser um jogo de tabuleiro ou até mesmo um teorema geométrico. Contudo, a falta de material comparativo dificulta qualquer análise conclusiva. A datação do disco é outro ponto de debate entre os arqueólogos. Yves Duos, em 1977, sugeriu uma data entre 1850 a.C. e 1600 a.C., com base nas informações fornecidas por Louis de Pernier. G. Pezen, em 1963, propôs uma data posterior a 1400 a.C. Louis Godard, em 1990, questionou a confiabilidade do relato de Pernier e absteve-se de atribuir uma data específica ao disco. O disco contém 45 símbolos únicos, muitos dos quais representam objetos cotidianos facilmente identificáveis, como figuras humanas, animais, plantas e ferramentas. Entre os símbolos mais frequentes estão uma cabeça com elmo ornamentado, uma figura humana marchando e um escudo. A frequência e a distribuição desses símbolos no disco têm sido objeto de análise detalhada. Alguns estudiosos tentaram comparar esses símbolos com os caracteres da escrita linear, mas sem resultados conclusivos. A descoberta do disco de Festo despertou grande interesse tanto de arqueólogos profissionais quanto de entusiastas amadores. Ao longo do século XX, uma variedade de especulações surgiu em torno do disco. Historicamente, foi proposto que ele poderia conter preces, uma narrativa de aventura, um saltério, uma convocação às armas, um jogo de tabuleiro ou até mesmo um teorema geométrico. Algumas dessas interpretações mais fantasiosas são consideradas exemplos clássicos de pseudo-arqueologia. A maioria das interpretações linguísticas considera o disco como um silabário, baseado na proporção de 45 símbolos em um texto de 241 sinais típicos para esse tipo de escrita. Alguns o veem como um silabário com símbolos logográficos dispersos, uma característica de cada silabário conhecido do Antigo Oriente Próximo, como a escrita linear B, bem como cuneiforme e hieroglífica. No entanto, também existem interpretações alfabéticas e puramente logográficas. Enquanto muitos pesquisadores não acadêmicos ainda acreditam que o mistério possa ser resolvido, a comunidade científica pensa que qualquer tentativa de decifração é destinada ao fracasso. O disco de Festo é atualmente exibido no Museu Arqueológico de Heraclião, em Creta, onde continua a intrigar visitantes e pesquisadores. Sua preservação em boas condições permite análises contínuas e a esperança de que futuras descobertas arqueológicas possam fornecer contexto adicional. Enquanto isso, o disco permanece como um símbolo dos mistérios não resolvidos da antiguidade e da complexidade das civilizações minoicas. A enigmática natureza do disco de Festo inspirou não apenas estudos acadêmicos, mas também obras de ficção, arte e cultura popular. Ele representa a fascinação humana por enigmas e a busca incessante por conhecimento.
Cada símbolo esculpido na argila há milênios atrás convida-nos a refletir sobre a comunicação, a linguagem e os mistérios que ainda aguardam ser desvendados no passado distante. Em suma, o disco de Festo permanece como um dos maiores enigmas da arqueologia. Sua descoberta e os esforços contínuos para decifrá-lo destacam os desafios de compreender civilizações antigas e os limites do nosso conhecimento atual.